Olá, na aula de hoje vamos falar sobre as funções orgânicas oxigenadas. Então, primeiro, vamos entender o que é uma função orgânica oxigenada, certo? Basicamente, são compostos orgânicos que apresentam pelo menos um átomo de oxigênio presente em sua estrutura, sendo ele um heteroátomo ou não. Então, para ser uma função orgânica oxigenada, deve existir pelo menos um átomo de oxigênio dentro da cadeia carbônica ou ligada a um átomo de carbono dessa cadeia. Então, aqui a gente tem as principais funções orgânicas oxigenadas que nós vamos ver: a função álcool, fenol, éter, enol, aldeído, cetona, ácido carboxílico e éster. Vamos começar o nosso estudo a partir da função álcool, certo? Então, primeiro, qual é a definição de álcool? Quando é que a minha substância vai ser classificada como sendo um álcool? Quando ela apresentar um ou mais grupos hidroxila, também chamados de grupos oxidrila, ligado diretamente a um átomo de carbono saturado. Vamos entender o que é isso aí. Para a substância ser classificada como sendo um álcool, ela deve apresentar na sua estrutura pelo menos um grupo hidroxila, que é esse grupo OH aqui, ligado a um átomo de carbono saturado. E lembra, o que é um carbono saturado? É um carbono que faz apenas ligações simples. Então, quando você tiver um ou mais grupos de hidroxila ligados diretamente a um átomo de carbono saturado, um carbono que faz apenas ligações simples, aí você vai ter um álcool. Aqui nós temos dois exemplos de álcoois, o metanol e o etanol. A diferença entre eles é a quantidade de carbonos. O metanol é um álcool com apenas um carbono, o etanol é um álcool com dois carbonos. Mas ambos são álcoois por quê? Porque apresentam um grupo hidroxila ligado a um átomo de carbono saturado. Esses álcoois eles podem ser classificados de acordo com a quantidade de grupos hidroxila ou de acordo com a posição desse grupo hidroxila. Vamos entender isso aí. Primeiro, eu tenho aqui três estruturas desses três álcoois. Ambos são álcoois pela definição que a gente já viu. Grupo hidroxila ligado a um átomo de carbono saturado, carbono que faz apenas ligações simples. Só que a diferença entre esses álcoois é que nesse primeiro eu tenho apenas uma hidroxila, no segundo eu tenho duas hidroxilas, no terceiro eu vou ter três hidroxilas. Então eu posso classificar os álcoois de acordo com a quantidade desses grupos. Quando o meu álcool apresenta apenas um grupo hidroxila, eu vou chamar ele de monol. Quando o meu álcool apresentar dois grupos hidroxila, vou chamar ele de diol. Quando o meu álcool apresentar três grupos hidroxila, vou chamar ele de triol. Quando aparecer mais que três grupos hidroxila, esse álcool vai ser chamado de poliol, vários grupos hidroxila. Esse sufixo ol é justamente para designar a função orgânica álcool. Então essa é a primeira classificação, de acordo com a quantidade. A segunda classificação é de acordo com a posição desse grupo hidroxila. No segundo exemplo aqui, nós temos três álcoois. Ambos são monóis, porque tem apenas um grupo hidroxila, um grupo hidroxila, um grupo hidroxila. Mas qual a diferença entre eles? A posição desse grupo dentro da cadeia. Aqui, nós podemos ver que essa hidroxila está ligada a um carbono na extremidade da cadeia. Essa hidroxila aqui está ligada a um carbono dentro da cadeia. E esse, da mesma forma, essa hidroxila aqui está ligada a um carbono dentro de uma cadeia. Nós podemos classificar esses álcoois de que forma? Olhando para o carbono na qual essa hidroxila está ligada. Para esse carbono aqui. E vou classificar esse carbono. No caso, esse carbono aqui é um carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. Nesse caso, como ele está ligado apenas a um outro átomo de carbono, eu vou ter um carbono primário.
Como a minha hidroxila está ligada a um carbono primário, esse meu álcool vai ser classificado como sendo um álcool primário. Da mesma forma, vou olhar para o carbono que está ligado diretamente à hidroxila e vou classificar esse carbono. Nesse caso aqui, esse átomo de carbono está ligado a 2 outros átomos de carbono. Então, tem um carbono secundário. Como a hidroxila está ligada diretamente a um carbono secundário, eu vou ter um álcool secundário. No terceiro exemplo, da mesma forma, vou olhar para o átomo de carbono na qual a hidroxila está ligada e vou classificar esse carbono. Esse carbono aqui está ligado a 3 outros carbonos, então carbono terciário. Como a hidroxila está ligada diretamente a um carbono terciário, eu vou ter aí um álcool terciário, certo? Bem simples. De acordo com a quantidade, monol, diol, triol ou poliol, e de acordo com a posição, álcool primário, álcool secundário, álcool terciário. Então aqui, ó, álcool primário, álcool secundário e álcool terciário. Vamos ver aqui um exemplo, certo? Bem simples. Representei aqui duas estruturas de substâncias orgânicas. Eu quero que vocês, a princípio, me digam qual é a função, a estrutura aí que apresenta um álcool na sua composição, um álcool na sua estrutura. Então vamos lembrar aí o que é o álcool, a definição de álcool. Tem que ter grupo hidroxila. Então aqui eu tenho, ó, grupo hidroxila, grupo hidroxila. Ok. Só que esse grupo hidroxila tem que estar ligado diretamente a um átomo de carbono saturado para ser classificado como um álcool. E o que é um carbono saturado? Um carbono que faz apenas ligações simples. Então, nesse caso aqui, ó, meu carbono está fazendo apenas ligações simples, um carbono saturado. Já aqui, o meu carbono está fazendo ligação dupla, então um carbono insaturado. Então, nesse caso, a estrutura que apresenta um álcool na sua composição vai ser a estrutura do mentol, porque apresenta a hidroxila ligada a um átomo de carbono saturado. Na outra, na gingerona, essa hidroxila está ligada a um benzeno. Nós vamos ver isso aqui depois, que essa função é chamada de fenol. Ainda mais, temos outra função aqui, que nós vamos ver depois, que é a função cetona. E mais uma aqui, que também nós vamos ver, que é a função éter. Ambas são funções oxigenadas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.